Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Na paz? Gabriel aqui, passando para entregar para vocês mais um vídeo de palpites e análises da rodada da NBA, turma. Nesse domingo, aliás, dia 28 de dezembro, aí a gente tem excelentes jogos para hoje, tá? Separei algumas linhas aqui para vocês em faltas e turnovers, algumas também em arremesso de campo convertido e também vamos dar uma analisada nos matchups, tá? Começando aqui pelo jogo do Golden State com o Toronto, se eu não me engano, é o primeiro jogo da noite. Tá, vai começar, 5h30 aí. Hoje, domingo, é sempre mais cedo os jogos, tá? Então, vamos dar uma analisada aqui. O que que a gente vê logo de cara aqui nos desfalques, tá? Seth Curry fora, Podziemski não confirmado. Nas estatísticas, o que que a gente tem aqui? Time do Golden State e do Toronto bem semelhantes, tá? Ambos aí com 114 pontos de média marcado e também 112 pontos de média permitido, tá? Eles estão numa situação bem parecida. Toronto aí do lado leste em quinto lugar, tá? Ganhou 2 dos últimos 5 jogos. E o Golden State em oitavo com 3 vitórias seguidas aí o Golden State Raptors, tá? Aqui a gente pode observar o matchup direto deles e logo de cara a gente vê que eles não se enfrentaram ainda nessa temporada, tá, rapaziada? Agora, para nós saber como que vai ser a pontuação desse jogo, a gente vem aqui e seleciona o Toronto jogando em casa, tá? Aqui a gente pode ver que eles perderam os últimos 5 jogos em casa. O Toronto perdeu pro Boston, perdeu pro Knicks, pro Boston também de novo, pro Hornets e pro Lakers, tá? Não tiveram jogos fáceis e agora pegam um Golden State que também não vai ser fácil, tá, rapaziada? Também a gente observa aqui que foram jogos de under pontos, tá? Com exceção desse jogo aqui dos contra o Boston, que deu 230 pontos, e contra o Lakers, que deu 240 pontos, tá? Vamos ver quanto que tá essa linha do Golden State aqui, 224. É uma linha até que boa, mas esse jogo aqui eu vou ficar de fora da pontuação, mas já adianto para vocês que eu acredito que isso daqui vai dar under pontos, tá? Então, o que que eu separei aqui? Brandon Podinski para 2 faltas, ele que tá jogando bastante tempo aí pelo lado do Gold State, tá? Steve Kerr tá colocando ele para jogar bastante. A gente pode ver aqui que no FP é as faltas dele, tá? Nos últimos 7 jogos, todos ele teria feito essas 2 faltas que a gente precisa, então uma linha excelente aí no mercado de faltas para nós. Vou mostrar para vocês aqui onde que encontra. Na Lotto Green vocês vão vir no jogo do Toronto, especiais de jogadores, defesa. Aqui vocês vão encontrar o mercado de faltas, tá, rapaziada? Aqui, ó. Golden State, Podinski para 2 faltas, odd 168, uma excelente odd para nós, tá? Também temos aqui Scott Barnes para 2 turnovers, gosto dessa entrada. Scott Barnes joga bastante tempo aí, ele que passa, cara, um dos principais jogadores, se não o principal, tá? Acho que só não é o principal por causa do Brandon Ingram, mas mesmo assim, cara, ele tem muito volume de quadro, então quanto mais volume de quadro o jogador tem, maior a tendência dele cometer estes turnovers, tá? Aqui em BP os turnovers, então a gente precisa de 3 turnovers para ele nesse jogo. Nos últimos 5, 6 jogos, todos ele teria feito esse turnover. Aqui contra o Knicks e o Boston chegou perto de fazer, e aqui contra o Hornets ele fez também os turnovers que a gente precisa, então também uma excelente linha de turnovers, tá? Turnovers vocês vão encontrar aqui. Scott Barnes 2.5, odd 168 também, uma odd muito boa, tá? E, cara, quem que vence esse jogo? Acho que o Golden State ganha, tá, rapaziada? O Toronto vem muito mal jogando em casa. O time do Golden State aí, se vier com Stephen Curry, Damon Green, com certeza vai ser um jogo bom, tá? Mas um jogo também pra gente ficar de olho no ao vivo. Vitória num caso desses aqui é meio complicado, porque o Toronto precisa muito vencer em casa, tá? Partindo agora para o jogo do 76ers e OKC, acredito que eles também não se enfrentaram nessa temporada. Outro jogo também que é 5h40, tá? Nesse jogo aqui, vamos ver como é que tá o matchup, vamos dar uma analisada aqui no SofaScore deles. 76ers e Thunder, acho que vai ser um jogo muito bom, tá? Com certeza não, porque nada é certeza, mas, cara, acho que o 76ers não consegue ganhar do Thunder, tá? Poucos times aí conseguem ganhar do Thunder. E, pô, não tem uma defesa muito forte assim, o 76ers, como a gente pode ver aqui nos pontos permitidos, permitem 115 pontos contra 108 pontos permitidos do Thunder. O Thunder aí que tem a atual melhor defesa da NBA, tá?
E um dos melhores ataques com 120 pontos de média marcado contra 116 pontos de média marcado para os 76ers, tá? Sendo os principais jogadores aqui para vocês ficarem de olho no ao vivo, Tyrese Maxey, Quentin Grimes também muito bom, VJ Come, apesar do último jogo ele não jogar tão bem contra o Chicago Bulls. Mesmo assim, é um jogador bom para vocês ficarem de olho. Andrew Drummond nos rebotes também, muito bom, tá? E aqui pelo lado do Thunder, caso alguém não conheça, Shai Gilgeous-Alexander, melhor jogador, se eu não me engano, tá em primeiro na corrida do MVP. Não, tá em segundo. Nicole Jokic que tá em primeiro, tá? Cara, o Shai vem pra 30 pontos hoje, tá, família? 30 ou mais, 35 até. Esse jogo aí, duvido muito que o 76ers consiga parar o Shai. E também temos o Chet Holmgren aqui, que joga muito bem, pega bastante rebote, faz pontos, tá? Faz parte desse elenco defensivo do Thunder. A Isaiah Hartenstein aqui, pivô também, então, a AJ Mitchell, pô, vários jogadores bons aqui do Thunder. O Jalen Williams não tá aqui, mas é um jogador também para vocês ficarem de olho, tá? Na classificação a gente tem o 76ers em quinto, ganhou 2 dos últimos 5 jogos, e o Thunder em primeiro, tá? Perdeu 3 dos últimos 5 jogos, sendo os 3 pro San Antonio Spurs, rapaziada. San Antonio Spurs que tá em segundo aí. E, cara, quem assistiu esses jogos viu que, pô, se tiver uma série de playoffs com Thunder e Spurs, vai ser meio difícil, tá? Porque geralmente o primeiro aqui vai pegar o último classificado do play-in. A não ser que o Spurs passe o Thunder, né? Mas é bem provável até que eles se enfrentem numa final de conferência e seria absurdo, rapaziada, absurdo mesmo. Então, o que que a gente tem aqui no confronto direto? Eles não se enfrentaram nessa temporada ainda. O Thunder, jogando em casa, perdeu um jogo só contra o Spurs, 2 jogos, né, contra o Spurs, perdendo em casa aí, mas eles vêm limitando os times adversários a poucos pontos, tá? A gente pode ver aqui contra o Suns, limitaram o Suns a 90 pontos apenas, limitaram o Dallas Mavericks a 111 pontos e marcam 130 pontos, tá? Com exceção desse jogo do Spurs aí. E aqui também, aqui contra o Memphis, eles também limitaram bastante a pontuação do Memphis, do Clippers, mesma coisa, tá? E o 76ers jogando fora, perdeu para o Chicago Bulls no último jogo, fizeram um jogo de under pontos, ganharam do Knicks no Madison Square Garden, excelente jogo deles, tá? Perderam aí pro Hawks, fizeram um jogo de over pontos e ganharam do Bucks, tá? Vamos ver como é que tá a linha aqui. 226, cara, esse jogo aqui a gente pode pegar um over pontos, tá? Vocês podem vir aqui e dar uma diminuída nessa linha para 221.5, mais ou menos. Acredito que já fica uma linha boa, tá? Mais 221.5 pontos aí. Deve dar odd 1,50, 1,60 mais ou menos, acredito que bate, tá? Vai ser um jogo de over pontos aí. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Vitória não vale a pena pegar do OKC, tá? 1,10. E o handicap também um pouco arriscado, mas eu daria até para pegar um menos 8,5, que deve dar uma odd 1,40 mais ou menos, tá? Vai ser jogão aqui, família. Jogão mesmo. Aqui do lado agora, o próximo jogo que a gente tem. Ah, não, deixa eu só comentar as entradas aqui para vocês. Separamos também o AJ Mitchell nos turnovers. Deixa eu mostrar a ficha do AJ Mitchell para vocês. AJ Mitchell turnovers, BP, tá? Nos últimos 2 jogos ele não jogou. Aqui contra o Memphis ele fez 3 turnovers. Contra o Clippers 1. E a gente precisa, no caso, de 1 turnover só, tá? Então ele que às vezes até sobe essa média de turnovers para 3. Aqui teve um jogo só que ele não fez, 2 jogos, tá? Então uma entradinha muito boa aí nos turnovers do AJ Mitchell. Pegamos o Dort também, Longuete Dort aí para 3 faltas. Ele que é o principal jogador defensivo aí que mais comete falta do Thunder. A gente pode ver que no último jogo, quando o Spurs ele fez 4 faltas, 4, 3, 5. Aqui um jogo só que não teria batido essa nossa média contra o Clippers, mas os outros todos os jogos aí teria batido essas 3 faltas que a gente precisa, ok? E também pegamos o Dominic Barlow novamente. Pegamos muito greens nele já, nessa linha de 2,5 arremesso de campo convertido. Tá certo que no último jogo contra o Chicago Bulls ele não fez, ele conseguiu só 7 pontos, mas chegou muito perto, rapaziada. Faltou aí um arremesso de campo convertido para ele só, tá? Aqui do lado é os arremessos de campo tentado, 3, e aqui é os convertidos. Aqui contra o Dallas vocês podem ver que ele tem um volume muito alto de quadra, tá? 13 arremessos tentados e 9 conseguidos. Aqui 7 tentados e 5 conseguidos. Todos esses seriam green para nós, tá? Então também uma entrada muito boa aí. Acho uma linha muito baixa para um jogador que tem tanto volume, ok? Então, partindo agora para Boston Celtics e Portland Trail Blazers. Vamos ver o que a gente tem aqui.
Primeiramente, o Boston vem muito bem, ganhou 4 dos últimos 5 jogos e o Portland ganhou 2 dos últimos 5, sendo 3 derrotas seguidas, tá? Nas estatísticas a gente observa que são dois times que pontuam bem parecidos, 116 de média, porém o Boston Celtics com uma defesa muito mais sólida aí, com 110 pontos permitidos apenas por jogo, contra uma defesa muito mais fraca do Portland Trail Blazers, tá? Portland que é um time que sai jogando muito bem no primeiro tempo, até o terceiro quarto eles jogam muito bem, mas cara, no último quarto eles são difícil de conseguir fechar jogos, tá? Jogadores para vocês ficarem de olho, turma, Deni Avdija, primeiro quarto, segundo quarto, sai jogando muito, tá? Joga muito Deni Avdija. Jeremy Grant também, se jogar nesse jogo, também é um jogador bom para pontuação, para 20, 25 pontos. Shadon Sharp para 20 pontos, também muito bom. Tomando câmera, joga muito bem, tá? Aqui do lado do Boston Celtics, Jaylen Brown sendo o principal jogador, quase todo jogo tá fazendo aí 30 pontos. Bolas de 3 do Jaylen Brown também, geralmente a gente consegue pegar uma linha para 2,5, ainda mais quando ele joga em casa, que não é o caso hoje. Mas Jaylen Brown é um bom matador de bola de 3. Derek White também, todo jogo mata 3 bolas de 3. Peyton Pritchard também, muito bom na bola de 3, tá? Alfred Simons, que chegou agora, joga muito bem também, para vocês ficarem de olho, tá? Então, vamos ver aqui como é que tá na classificação. Boston Celtics em terceiro no leste, com 4 vitórias seguidas. O Boston aí, mesmo sem Jason Tatum, tá? E do lado do oeste, o Portland está em décimo, brigando aí por play-in. Show? No confronto direto, vamos ver, não se enfrentar ainda nessa temporada também. E o Portland jogando em casa 23 derrotas seguidas, mas antes tinha ganhado 2 jogos e foram 2 jogos de bastante pontos, tá? Portland que tem uma defesa fraca, uma transição rápida que acaba fazendo com que os times pontuem bastante, tá? Teve esse jogo aqui contra o Clippers, que eles saíram jogando muito bem, sabe? Tá? Chegaram a ficar 10 pontos na frente do Clippers, mas como eu disse para vocês, o último quarto deles é terrível. Tomara aí 15 pontos sem diferença. Que contra o Magic perderam também, fizeram o jogo de under pontos. E aqui perderam também. Então, quando eles estão mal, não tá caindo as cestas deles, geralmente puxa essa média aqui para under, tá? E o Boston já jogando fora ganhou do Pacers, fez um jogo de 260 pontos, over também aqui, under contra o Toronto venceram, perderam pro Bucks. Os outros 2 jogos venceram contra o Toronto e contra o Wizards, tá? O que, que a gente pode ver aqui, turma, numa linha de pontuação? Vamos ver quanto que tá a pontuação desse jogo. 229 pontos, cara. Não se enfrentaram ainda nessa temporada, odd 1,40 pro Boston Celtics vencer. Cara, acho que o Boston ganha esse jogo sim deles, tá? Acho que essa odd que tá bem boa pro Boston Celtics, mas também é um jogo muito bom pra gente ficar de olho no ao vivo, ok? Pontuação aqui, eu acho que eu vou ficar de fora, tenho um pouco de medo desse time do Portland na pontuação no over, tá? Então vamos ficar de fora porque a linha tá bem regulada. Lembrando que entradas na pré-live, as linhas, as odds são muito bem reguladas, tá, rapaziada? No ao vivo que a gente consegue ter muita linha desajustada e consegue pegar muitos greens, por isso que é importante vocês estarem lá no nosso canal do Telegram, tá? Link na descrição aí. Ontem, por exemplo, a gente enviou 3 dicas, as 3 foram greens, a gente manda só dica certeira lá, então fica de olho aí hoje a partir das 5 horas, né? Então já vai ter entrada no Gold State provavelmente e no 76ers também, que são excelentes jogos, tá, rapaziada? Partindo agora pro jogo das 8 também, Memphis Grizzlies e Wizards. Separei 2 jogadores aqui, esse jogo eu não estou com tantos palpites assim, mas vamos dar uma olhada aqui no matchup, tá? Pera aí, Memphis e Wizards, já vamos ver o Jalen Wells. Não mostrei pra vocês aqui as entradas, né? Realmente, deixa eu mostrar aqui então antes de partir pro jogo do Wizards. Cara, a gente pegou Derek White para 2 turnover, volume de quadra altíssimo do Derek White, sendo um dos principais jogadores do Boston, então a tendência dele cometer esses turnovers é muito alta, como vocês podem ver nas estatísticas. Teria um jogo apenas que ele não fez esses 2 turnovers que a gente precisa, então também uma entrada muito boa. Vamos ver qual odd que tá. Especiais de jogadores, defesa, turnovers, Boston Celtics. Derek White para 2 turnovers, 1,52, uma oddzinha um pouco mais baixa, mas mesmo assim uma odd muito boa, tá? Pegamos também o Alfred Simons nas faltas para 2 faltas aí. Vamos ver como é que ele tá nas faltas aqui, qual que é a odd. Alfred Simons para 2 faltas, 1,50, tem uma oddzinha um pouco mais baixa, vamos ver nas estatísticas dele. Os últimos 5 jogos, todos ele teria feito. Aqui 2 jogos que ele não fez contra o Bucks e contra o Raptors, né?
Mas de resto, todos aí ele fez essas duas faltas, também uma linha de extremo valor para nós, tá? Shadow Sharp, jogador aí do Portland, nas faltas também pegamos. O último jogo ele não fez contra o Clippers, tá? Mas de resto, todos os jogos ele fez, com exceção desse jogo contra o Memphis também. Então ele tá com uma média de 2,2 faltas. Chega a fazer 3 faltas, então uma entrada também muito boa para nós, ok? Agora podemos ir pro jogo do Memphis e Wizards, rapaziada. Vamos ver se a gente tem algum desfalque importante aqui. A princípio não. Bastantes desfalques pelo lado do Memphis. Memphis aí que ganhou 3 dos últimos 5 jogos contra um Wizards que tá melhorando essas últimas 2 semanas, vem melhorado, tá? Ganhou 2 dos últimos 5 jogos, sendo um dos principais jogadores aí CJ McCollum. Vocês ficaram de olho, CJ McCollum, ele pontua bem, dá assistência, tá? E vários jogadorzinhos bons aqui, Kelton Carrington, do lado do Wizards, Kishal George também muito bom, dá pra pegar nas assistências. Aqui do lado do Memphis eu gosto de operar sempre no Santi Aldama, Jaren Jackson nos rebotes, tá? Jaren Jackson rebotes e pivô e pontuação. Jalen Wells também, inclusive a gente tem uma entrada nele e no KCP, tá? Vamos ver aqui como é que tá a média deles. Cara, a média bem baixa de pontuação marcada aí pro Wizard de 113, ou seja, um ataque bem fraco aí, contra um ataque um pouco mais forte do Memphis de 115 pontos de média. E o Wizards, cara, com 125 pontos permitidos por jogo aí, sendo uma das piores defesas da NBA, tá? Memphis aí jogando, Wizards, aliás, jogando em casa hoje, ganharam o último jogo do Toronto Raptors, marcaram 140 pontos, mas foi um jogo muito fora da curva aí, pô, o time deles estava muito bem, estava caindo tudo nesse jogo contra o Toronto, Toronto não entendeu nada, tá? Perderam pro Spurs aqui, fizeram um jogo de over pontos também, permitindo 124 pontos, perderam pro Cleveland, permitindo 130 pontos, tá? Perderam pro Hawks, permitindo 130, e perderam pro Boston, permitindo 140 pontos. Então vamos ver como é que tá a linha desse jogo. 240 pontos, como sempre, uma linha muito bem ajustada, mas neste caso aqui eu gosto de pegar essa linha aqui, sendo dois times meia boca aí, dá para pegar porque a transição vai ser muito rápida nesse jogo, tá? Dois times que vão atacar muito mais do que defender, tá? Então dá para nós pegar um over 233 por aí. Posso até colocar aqui um over 233. Deve estar uma odd mais ou menos 1,40, 1,50, né? Vamos ver aqui quanto que tá essa odd. Total 233,5. 1,40 é uma oddzinha boa até para vocês colocarem numa duplinha junto. Neste caso eu não sei, não confio muito na vitória do Memphis, mas também não confio na vitória do Wizards, né? Mas daria para pegar um handicap mais 14,5 aí de repente pro Wizards, né? Vamos ver o handicap aqui. Para quem não sabe, o handicap, o time, quando o handicap é positivo, nesse caso aqui, por exemplo, uma odd 1,52, handicap 10,5 Wizards, eles podem perder o jogo por até 10 pontos de diferença, que mesmo assim seria green na nossa entrada, tá? O handicap serve para dar essa balanceada aí. E no caso do handicap negativo, se a gente fosse pegar, por exemplo, o handicap menos 3,5 para o Wizards, eles têm que ganhar com no mínimo 4 pontos de diferença na frente, tá? Então aí, mais de 263 nesse jogo. E o handicap eu vou ficar de fora, mas, cara, eu entraria se fosse fazer uma duplinha, over pontos e mais o handicap ali positivo 10,5 pro Wizards, tá? Pegamos aqui o Jalen Wells, mais de 0,5 turnovers. Vamos observar a estatística dele aqui. BP os turnovers, tá? Os últimos 5 jogos aí, bastante turnover deles. Nesse caso, a gente precisa só de um. E ele tá fazendo 2, 3, tá jogando essa nossa linha bem pra cima, tá? Início aí de dezembro ele não tava fazendo. Teve um joguinho aqui contra o Clippers que ele fez. Contra o Utah Jazz 2, contra o Portland não fez, tá? Mas que uma a uma seria green. Então, cara, os últimos 8 jogos aí todos seriam green nessa nossa linha de turnovers pro Jalen Wells, tá? Agora o KCP pra um turnoverzinho, KCP aí, que também vem fazendo esses turnovers com bastante frequência. Nos últimos 10 jogos, apenas 2 vezes não teria batido essa linha de turnovers. Ele que está com a média de 1,4, os últimos 5 todos teria batido turnover, até jogando a média um pouco mais para cima. Então também uma entrada muito boa. Vamos ver quanto que tá a odd. Memphis e Wizards, especiais de jogadores, são 2 entradas em turnovers que a gente pegou, né? Então vamos ver aqui o KCP. Memphis, KCP 1,50 no turnover e o Jalen Wells 1,44, pouco mais baixo, né? Oddzinho bem regulada aí para esses turnovers.
Show? Finalizadas as análises do Memphis Grizzlies, bora partir pro jogo do Detroit Pistons e Clippers. Jogão, tá? Esse jogo aqui vai ser bem legal de assistir. Já adianto aí que, cara, Kawhi, James Harden, fiquem de olho, são excelentes jogadores, tá? Zubac fora, Brandon Beal fora, graças a Deus, Bogdanovic fora, graças a Deus também, não vem jogando nada o Bogdanovic, tá? E a gente tem aqui nas estatísticas o time do Clippers com um ataque não tão forte assim, 111 pontos de média, contra 120 pontos marcado por Detroit Pistons, cara, que faz vários jogos de overpontos aí. O Detroit não é à toa que eles estão em primeiro na classificação, tá? Defesa aí mais forte também do Detroit Pistons, permitindo 112 pontos, contra uma defesa até que ok do Clippers. Jogadores pra vocês ficarem de olho. James Harden, Zubac não vai jogar. John Collins aí tá jogando bem, cara. Pode pegar ele para até 10 pontos. Chris Dunn também pode pegar até 10 pontos. Brook Lopes teve um jogo aí de 30 pontos aí com 9 bolas de 3, tá um absurdo. E aqui do lado do Detroit Pistons, Kate Cunningham, um dos, se não o melhor armador da NBA, tá? Acho que o Shai é armador também, deve ficar só atrás do Shai aí, de repente. Cara, muito bom. Se eu não me engano, no último jogo, no primeiro tempo, ele deu 16 assistências, então é um jogador muito bom para vocês ficarem de olho na linha de assistências. Jalen Duren, rebotes, duplo-duplo, tá? Também um excelente jogador aí que completa esse time do Detroit Pistons. Na classificação, a gente tem o Detroit aí em primeiro, com 24 vitórias, ganhando 3 dos últimos 5. E o Clippers embalado, ganhou 3 dos últimos 5, sendo seguidas as últimas 3 vitórias, rapaziada. O time do Clippers aí melhorando bastante, querendo brigar por esse play-in, tá? Vamos ver como é que tá aqui na conferência. Cara, dá tempo de chegar ainda no play-in, tem bastante jogos na NBA ainda. E aqui provavelmente o Dallas acredito que vai subir também, vai brigar junto com o Clippers. O Kings e o Pelicans acho que já podem desistir do play-in, não vão conseguir. O Utah Jazz, cara, também não sei se consegue, cara. Apesar de ganhar dos dois últimos jogos, não sei se consegue não. Talvez o Portland e o Memphis, cara, saiam daqui para entrar o Dallas e o Clippers, tá? O Golden State com certeza vai manter, o Phoenix Suns também. Então não vai ser fácil aí. Esses 4, 5 times aqui vão brigar por esses play-ins. Então vamos ver quem a gente tem aqui. Detroit ainda não enfrentou o Clippers nessa temporada, sendo que na última vez, temporada passada, eles perderam, tá? Clippers jogando em casa, ganhou 2 dos últimos 3 jogos, fazendo 130 pontos no Rockets e fazendo 103 pontos no Lakers aí em Los Angeles, tá? Perderam pro Memphis por 121 a 103. Já o Detroit Pistons jogando fora, vamos ver. Perderam pro Utah Jazz, tá? Impressionante, mas fizeram um jogo de 260 pontos. Ganharam do Sacramento Kings, fizeram um jogo de 260 pontos também. Ganharam do Portland, um jogo de under pontos. Aqui contra o Dallas eles perderam. E contra o Boston ganharam. Então, cara, foram o quê? 3 vitórias e 3 derrotas nos últimos 6 jogos aí jogando fora. E hoje, vamos ver como é que tá aqui as linhas. Hoje eles. Cara, 224 essa linha pro Clippers jogando em casa. Cara, eu gosto do over pontos nesse jogo que também dá pra nós pegar um mais 218 aí, tá? Vou colocar aqui mais de 218,5 pontos aí. Gosto dessa linha porque, cara, o Detroit vai forçar esses pontos aí, o Clippers vai ter que acompanhar, tá? Então, mais de 218 eu acho uma boa entrada. E também dá pra pegar um handicap mais 7,5 pro Clippers, rapaziada. Que tá vindo muito bem, tá vindo embalado. Gosto desse handicap aí pro Clippers também, tá? Deixa eu tirar aqui. Ok? E nos jogadores aqui a gente pegou Kobe Sanders para um turnover. Vamos ver aqui como é que tá a estatística dele. Um turnover ou falta? Um turnover que... Cara, os últimos 3 jogos ele não fez, tá? Mas, cara, ele vinha fazendo vários turnovers. Peguei vários greens nele já. E, cara, tá na hora dele fazer o turnover, não tem momento melhor. Às vezes até pior, o cara tá muitas vezes fazendo algumas estatísticas e daí quando tu entra ele, pá, zero. E nesse caso ele tá muito tempo só no zero, então, cara, tá na hora de cometer um turnoverzinho aí, o Kobe Sanders, tá? Vamos ver quanto que tá a odd. Clippers, Detroit, defesa, turnovers. Aqui, ó. 1,40 a odd já tá um pouco mais baixa, né? Impossível entrar nesse under aqui também. Então, turnoverzinho pra ele.
Lever também pegamos para um turnover. Os últimos 2 jogos ele fez 3 turnover, tá? Aqui quanto o Portland não fez, quanto o Hornets fez e quanto o Dallas não. Ou seja, 2 dos últimos 10 jogos só ele não teria feito esse turnover. Também é um jogador bom para nós ficar de olho nessa linha de turnovers, tá? Caris LeVert. Joga bastante tempo, média aí de 20 minutos, bastante volume de quadra também. Então, turnoverzinho para ele está ok. Partindo agora para o último confronto da noite, a gente vai ter Sacramento Kings e Lakers. O Lakers que perdeu 3 dos últimos 5 jogos, vinha bem, mas eu não sei o que aconteceu. Talvez a falta do Austin Reeves, será? Apesar de que o Austin Reeves jogou o último jogo. E o Sacramento ganhou 2 dos últimos 5 jogos, tá? Mas de qualquer forma, aí o time do Lakers muito melhor. Austin Reeves fora, Zach LaVine fora, Keegan Murray fora, do Cara, Sacramento muito, muito, muito desfalcado, tá? Se o Lakers não ganhar esse jogo, vai ser a maior palhaçada do mundo, cara. Luka Doncic vai ter que fazer 40, 45 pontos no mínimo. Tá, então a gente tem um ataque aqui forte. Forte até que não, né? Ok. Do Lakers com 116,9 pontos de média marcado contra um ataque um pouco mais fraco aí do Kings, 112. E o Kings permitindo 122 pontos de média aí, sendo uma defesa muito fraca do Sacramento Kings, um time que joga perdido em quadra, tá? De olho no DeAndre Ayton, nos rebotes. Aqui, cara, nem entrou o Luka Doncic nas notas do SofaScore, que estranho, né? Aqui do lado do Kings, cara, Westbrook. Nesse jogo eu acho que o Westbrook vai vir bem, tá? Contra o Lakers aí, acredito que o Westbrook vai vir bem também. Dennis Schroeder vocês podem pegar nas assistências, tá? Muito bom nas assistências, às vezes eles fazem uns pontinhos. Dennis Schroeder é meio de lua. Então na classificação a gente tem um Lakers em quinto lugar e um Kings, cara, extremamente mal aí, 14º. E no confronto direto eles não se enfrentaram ainda nessa temporada. Ah, não, se enfrentaram aqui, ó. Dia 26 de outubro, tá? A vitória do Lakers, jogo de 240 pontos. Lakers jogando em casa perdeu os últimos 3 jogos, mas fizeram até que jogos de over pontos, com exceção desse jogo do Rockets aqui, tá? E o Kings jogando fora perdeu 4 dos últimos 5 jogos aí, conseguiu ganhar só do Miami Heat e vem pontuando até que bem, mais ou menos, né? Bem inconsistente esse time do Kings aí. Quanto que tá aqui? Tá pra 231 pontos. Cara, eu acho que dá over nesse jogo também, tá? Na verdade, não sei não, turma. Não sei não. Esse jogo aqui também, cara, meio complicado de saber. Eu acho que eu ficaria de olho muito mais no ao vivo, tá? Odd de vitória do Lakers não dá pra pegar, 1,15 muito baixa. Também não pegaria o handicap -13, tá? Não confio nesse time do Lakers. Mas de repente, se fosse um handicap -5,5, mas a odd deve ficar muito baixa, então handicap e pontuação ficaria de fora nesse jogo. Ficaria mais de olho na pontuação dos jogadores, tá? Luka Doncic aí que para 30 pontos tá odd 1,30, não vale a pena, para 35 uma entrada interessante é pontos, assistências e rebotes. Vamos ver quanto que tá essa linha do Luka Doncic aqui. Aqui em combos, a gente vai pontos, assistência e rebotes. Luka Doncic 51, odd 1,60, acho que é uma odd boa, tá? Vou colocar aqui pra nós, porque se ele não fizer isso, não fizer esses pontos, assistência e rebotes somados, o Lakers não vai vencer, tá? Pontos, assistências e rebotes somados, tá? Então vamos ficar com essa linha do Luka Doncic aí também. E os outros jogadores que a gente pegou foi o Jake LaRavia para um turnover. Aí nos últimos 2 jogos ele fez, aqui contra o Clippers não, e contra o Suns não, mas de resto todos os jogos aí ele comete esse turnover, ou seja, os últimos 10 jogos, todos não, com exceção de 2 jogos, só não teria batido esse turnover aí do LaRavia. E o Smart pegamos no under, tá? O Smart que cuida bem da posse, teve um jogo só que ele fez 2 turnover, tá? Teve vários jogos de um aí. Então, sendo também uma linha muito boa no under, 1,5 turnovers pro Marcus Smart. Show, rapaziada. Finalizada nossas análises para hoje, tá? Lembrando, fica de olho no canal Free, aproveita que domingo a maioria das pessoas está com tempo livre. Já vamos dar uma olhada nesse jogo do Golden State, vamos sentir como é que vai ser nesse jogo do 76ers e Thunder. Também tenho certeza que vai ser muito bom e tenho certeza que vai ter muitos greens lá no canal, tá, rapaziada? Valeu quem assistiu, não esquece de deixar teu like, deixa um comentário também se tu tiver alguma sugestão e bora pra cima, bora cravar vários greens nessa rodada da NBA. Valeu!